Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Conacine, de novo ao nosso quadro Leituras de Cinema. Hoje nós vamos falar sobre um livro que fala sobre as cores no cinema e o aspecto psicológico das cores. É o livro If It's Purple, Someone's Gonna Die. If It's Purple, Someone's Gonna Die. Esse livro aqui, da Patti Bellantoni. E por que esse livro é tão legal? O cinema ele foi evoluindo ao longo do tempo para meio que se tornar o que ele é hoje, né? Ele não que tenha parado de evoluir, mas ele começou com imagens rudimentares, ali sem som, e aí depois colocou som. Mas desde o começo do cinema, todo mundo quer sempre ter as cores, porque o cinema ele é feito para refletir a vida real. E a vida real é colorida. Né? Engraçado, quando eu era criança, eu assistia as coisas na TV, antigas, em preto e branco, e achava que as coisas realmente, a vida era realmente em preto e branco. Olha que loucura, né? A criança, tipo, assistindo e pensando assim, acho que era em preto, porque tá em preto e branco, porque tá em preto e branco, né? Uma coisa de um menino retardado. Mas eu comecei a entender a importância das cores no cinema. A gente vê que desde o começo, lá a gente vê Méliès pintava as cores, pintava a película, né? Tipo, película por película, na mão mesmo, com tinta e tal. E aí dava um problema, porque isso ia passando no rolo, ia destruindo, ia ficando ruim, enfim. Mas eles faziam isso porque a cor é importante para o cinema, né? Ao longo do tempo a gente foi tendo vários processos de coloração diferentes, mas esse livro ele não fala da história da cor no cinema, ele fala o significado das cores e a reação que elas provocam na gente, né? Então ele tem basicamente um capítulo para cada cor e os significados dela, com muitos exemplos do que da forma como essas cores são usadas. Então vou dar alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, o vermelho, quando ele é usado no cinema, o vermelho ele causa uma sensação. E aí, assim, eu já vou explicar cada cor mais ou menos, mas qual que é a teoria por trás disso? É que a cor é emoção, né? O Scorsese fala isso, a cor é emoção. A cor é uma forma, o nosso organismo reage a cores diferentes. Você sabia disso? Né? Se você tem, olha que louco, se você tem uma luz no quarto branca, sabe aquela branca meio azulada assim? Essa luz, ela estimula hormônios diferentes do seu corpo que você retarda o seu sono, por exemplo. Né? Se você tem uma luz um pouco mais amarelinha, né? Por isso que a abajur é sempre uma luz mais amarelinha, mais suave, geralmente quase avermelhada, porque você fica mais confortável. A ideia do fogo. O fogo é mais amarelinho, mais vermelhinho, é uma coisa mais tranquila. A luz do dia, a luz do sol é uma luz, né? Você vê o céu azul, a luz branca. Então o ser humano, o nosso corpo, ele é afetado de formas diferentes por cores diferentes. Né? Se você ficar parado na frente de uma parede vermelha, a reação que seu corpo tem, ficar lá um minuto olhando para aquela cor, a reação que seu corpo tem àquilo é diferente de você ficar olhando para um azul bebê, porque o nosso corpo reage diferente a coisas diferentes. Então a ideia é essa, né? Que mesmo se você é algo que é subconsciente até, você não fica falando, nossa, eu tô até agitado nessa cena porque o diretor está usando muito vermelho, mas o seu subconsciente meio que absorve aquilo e casado com a imagem, casado com o figurino, casado com a iluminação, casado com o ângulo de câmera, te faz sentir de uma certa forma. Né? Então a Patti faz um ótimo trabalho em pegar exemplos de filmes que demonstram aquilo que ela está falando. Né? Então esse é um trabalho de pesquisa muito, muito importante e ela é uma estudiosa das cores. E a gente tem aí, enfim, uma série de estudiosos de cores no passado do cinema, né? Você tem desde Schopenhauer, que fez um livro específico falando sobre a teoria das cores e tudo mais, mas é um pouco mais voltado para a física da coisa e alguma coisa com relação aos sentimentos. Nesse caso, ela faz realmente o que geralmente as coisas significam, né? Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo. O vermelho é geralmente a cor da paixão, é a cor do amor, da paixão, de uma coisa louca assim, e também a cor da violência.
né? Então, por que a cor da violência? Porque o sangue é vermelho, então quando você vê o vermelho, aquele vermelho na mão de uma pessoa, você tem aquela reação instantânea com relação ao sangue, né? O sangue é uma coisa muito forte pra gente, uma coisa visceral, assim, que causa uma reação grave, né? Porque a gente foi programado ao longo da evolução, quando você via sangue, era sempre um momento dramático, né, na vida do ser humano. Então, nosso cérebro, nossas emoções foram evoluindo dessa forma. E da mesma forma outras cores, né? Então o verde ele é colocado aqui como a cor da personalidade dupla, basicamente. Por quê? Porque o verde pode significar, dependendo do tom, da saturação e de se está mais vivo ou mais morto. Por exemplo, um verde vivo, ele pode ser um verde da natureza, um verde bucólico, um verde da casa de campo, um verde da tranquilidade e dessa conexão com a natureza, e, enfim. Ou pode ser também o verde da carne estragada, né? Aquele verde mais ranzinhos, aquele verde mais desaturado, mais escuro, ou até às vezes mais clarinho, mas mais nojentinho, assim. É o verde do ranço, o verde do mofo, né? O verde do mofo no pão, imagina um pão mofado, assim. Existe esse verde um pouco mais nojento. E geralmente líquidos verdes, por exemplo, né? Qualquer veneno, em qualquer filme de Hollywood, sempre vai ser um líquido verde meio borbulhando, assim. Porque é uma coisa estranha, né? Se você bebe uma água verde no pântano, provavelmente você vai ter diarreia, vai ter algum problema, você vai se envenenar, alguma coisa que te causa uma reação forte, assim. E você vê isso ao longo da história do cinema, né? Não é um filme ou outro, é todos os filmes. Imagina, todos os filmes, você acha que eles combinaram de todos os filmes fazerem desde do filme, esqueci o nome do filme da Sofia Coppola, que tem as meninas lá, enfim. Esse filme que tem um líquido verde que representa o veneno, até a Branca de Neve de 1951, eu acho, que também então, o veneno é representado pelo verde, até, sei lá, o Duende Verde, o líquido do Duende Verde no Homem-Aranha também. Então, você imagina, tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, e o verde sempre tem essas representações. Quer outro exemplo? No Taxi Driver, você tem um verde lá no fundo, geralmente meio que mostrando a corrupção da sociedade, meio que a decadência da sociedade. O mesmo verde que você tem no fundo do Pulp Fiction também. Você vê as cenas de rua do Pulp Fiction, as luzes todas são verde. Você acha que isso é coincidência que eles esqueceram, tipo, que grava com a luz que tem aí. Tem uma conversa da Mia Wallace com o próprio, com o Vincent Vega, que eles estão conversando, que você vê uma luz verde vazando neles, né? Você acha que eles pagaram lá um cachê milionário para atriz, enfim, milhões de dólares em toda a produção para vazar uma luz verde sem querer ali e deixar aquela cena feia? Não, tem tudo tem uma lógica por trás, né? Então essa que é a ideia das cores, que ela meio que te causa uma reação meio que você não esperava, né? A gente tem um outro exemplo, por exemplo, que é o roxo, né? O roxo ele é uma cor etérea, uma cor assim do Halloween, uma cor que significa a morte, por isso que é o nome do livro. If it's purple, someone's gonna die. E, geralmente você tem aí um exemplo recente para mim, por exemplo, Apocalipse Now, do Francis Coppola, quando integrantes do barco, lá, os tripulantes do barco, ele abre uma fumaça roxa e começa a brincar com ela e tal. É bem na hora que em seguida vai acontecer uma morte, né? Isso ao longo do cinema inteiro, ao longo da história do cinema, isso é usado de forma muito recorrente. Isso tem no Pulp Fiction, isso tem em diversos filmes. Aí Chicago, que é a capa do filme. E aí quando você entende por que eles usam essas cores assim? Porque a cor, você não está sentindo, mas ela vai te dando meio que uma dica do que está acontecendo, né? O seu consciente pode não perceber, mas você começa a usar roxo, você começa a entrar naquela vibe de que tem alguma coisa ali do outro mundo acontecendo, uma coisa meio esotérica, uma coisa que vai, no fim das contas, levar à morte, né? É por isso que as cores têm essa ideia, né? No Taxi Driver, por exemplo, o próprio táxi tem um amarelo mais vivo, né? Que é o amarelo do perigo, o amarelo do cuidado, né? Tipo, o amarelo, não é à toa que o amarelo no semáforo é exatamente isso, é o cuidado, tipo, peraí, né? E você vê isso em insetos venenosos, em cobras, em escorpiões e coisas do tipo. Esse amarelo mais forte geralmente indica alguma coisa que você tem que tomar mais cuidado. Enfim, cores mais escuras geralmente indicam uma sobriedade maior. Você tem agora um exemplo clássico
clássico, um exemplo que é agora, La La Land, né, que o próprio figurino todo, a menina ela tem as cores todas mais vibrantes quando ela está mais jovem, e ao longo do tempo que ela vai ficando mais madura, você vê as cores dela ficando cada vez mais sóbrias, ela usa preto, marrom e tal, e isso é usado de formas diferentes, em filmes diferentes, de forma muito interessante. Enfim, esse é um exemplo em volta desse livro, porque para você entender porque a importância dele, né? Eu recomendo de verdade esse livro porque ele meio que resume de forma com muitos exemplos assim a ideia de por que as cores causam o que elas causam, né? Um exemplo de nojo também, de verde, por exemplo, toda cara verde, toda pele esverdeada dá nojo na gente, né? Se você vê a própria bruxa a bruxa do oeste, a bruxa do leste, eu esqueci, do Mágico de Oz, quando você vê ela em preto e branco, a mulher é feia, mas quando você vê ela colorida, dá um asco, assim, é uma coisa asquerosa, tipo a pele verde, assim, a gente tem uma reação a répteis, sei lá, é uma coisa visceral no ser humano e por mais que a gente não entenda as cores, e não que todo cineasta seja um especialista em cores, mas às vezes pela própria intuição ele acaba colocando uma cor ali que faz sentido para a cena, né? É uma cor que você pensa assim, olha, vamos supor, uma cor que o personagem está muito triste, é uma cena mais triste, geralmente você vai ter uma fotografia mais desaturada, um pouco menos de cor, né? E não cores vivas e vibrantes, né? Então você entende que por mais que cada diretor não combine um com o outro, nem todos eles estudem a psicologia das cores para fazer o filme do jeito que eles fazem, mas alguns sim, com certeza, né? No caso o Coppola, Tarantino que a gente citou aqui, o Scorsese são pessoas que entendem muito bem o uso das cores e por que usar isso ou aquilo, mas é importante entender que por trás de tudo a gente tem uma coisa meio subconsciente acontecendo e o cinema ele tem essa possibilidade, né? Tem uma frase do Bergman que fala que o cinema ele passa pelo nosso consciente e chega direto no nosso subconsciente como se fosse o sonho, assim. E é realmente isso, assim, às vezes você tem as emoções que você tem no cinema e depois você vai se explicar por que você teve, mas você não entende exatamente por quê. Mas foi alguma coisa ali, foi o ângulo da câmera, foi a iluminação, o jeito da luz, as cores que estavam na tela, isso é muito importante, né? A cena que, se você vê uma cena de 2001, Odisseia no Espaço, em que o David tá matando um personagem, eu não vou dar spoiler aqui, mas você deve se você que assistiu tá conectando os pontos, ele tá matando um personagem muito importante também, naquela cena em que o personagem que tá morrendo canta, né, e a gente vê uma cena completamente vermelha, cena, tipo, é uma cena de violência total mesmo, a cena em si ela parece uma coisa, o ritmo da cena é um ritmo mais tranquilo, mas o vermelho não deixa mentir, aquilo realmente está acontecendo, está vermelho, né? Por isso que tem esse vermelho aqui atrás para você ficar acordado, não ficar viajando aqui no vídeo. Mas é isso, o vermelho como se fosse a cafeína. Então, ele tem aí, o azul é uma cor mais melancólica, uma cor mais da frieza, uma cor mais do inverno, é uma cor mais reflexão e tudo mais. Isso a gente vai vendo nos filmes e você vai conseguindo analisar isso de uma forma ou de outra. E por isso que eu recomendo que você leia esse livro. Eu não sei se tem em português, espero que tenha, mas eu acho que não tem. Mas é um livro muito interessante, com muitos exemplos e é isso. É um dos livros que as pessoas sempre pedem pra gente aqui, livros especiais, esse é um deles e a gente tem uma palestra, vai rolar uma palestra lá no Conacine, dentro do Clube Conacine, sobre a psicologia das cores e o efeito que as cores têm no cinema para quem está assistindo. E muita gente mesmo lá dentro do clube pede isso. Toda vez que não está pronta essa palestra, todo dia que não está pronta essa palestra, alguém fala sobre, cadê a palestra das cores e tal. É uma palestra muito esperada e a palestra inteira vai ser baseada nesse livro, que vai estar lá dentro do Clube Conacine. Se você não está lá dentro do Clube Conacine, você pode clicar no link aqui embaixo e ter acesso a 3 palestras grátis. Não vou falar quais palestras são palestras surpresa, mas são palestras muito boas, escolhas a dedo. E essas palestras, você vai entrar na lista de espera, vai ter acesso a essas 3 palestras que você só vai poder assistir assim, tipo, em 24 horas que ela meio que se autodestrói.
E aí quando você, entrando na lista de espera, assim que a gente tiver alguma vaga lá dentro do clube, você vai receber um e-mail com uma notificação para que você se inscreva no prazo que a gente tem lá, tá? Porque ele não fica aberto ao público, geralmente ele é fechado para assinantes, mas se você tem interesse, entra lá na lista de espera que a gente abre de vez em quando, beleza? Então é isso, essa é a minha recomendação do livro de hoje, espero que você esteja gostando dessa nossa série Livros, Leituras de Cinema, e a gente se vê no próximo vídeo do Conacine. Um abraço, tchau, tchau.